Um dia, um garotinho de cabelo roxo caminhou até o castelo e anunciou orgulhosamente que havia voltado para casa. As criadas correram até ele, preocupadas se a criança estava bem. Perguntaram ao garoto se ele havia sido espancado por Regulus, mas a criança não entendia o que as criadas queriam dizer. De repente, ele ouviu alguém exclamar, alguém chamando o garoto de irmão, correndo em sua direção. O garoto se recuperou e olhou para essa criança. O garotinho chamado Regulus pediu ao irmão para não esquecê-lo. O garoto abraçou a criança amorosamente, pois esse era seu irmãozinho. Mas vamos retroceder um pouco no tempo, para quando os eventos da mansão estavam apenas se desenvolvendo. O garoto foi até o espelho e olhou para si mesmo no reflexo. Uma criança um tanto gordinha olhou de volta para ele. Cada dia do protagonista começava com uma verificação de aparência. Seu nome é Kenoi Ashu, o garoto é o filho mais velho do Conde Kenoi do Império Sul. Este ano, o garotinho completou 5 anos. Ashu olhou para si mesmo no espelho e mais uma vez se convenceu de como sua barriga era grande. As pessoas frequentemente lhe diziam que ele não parecia ter 5 anos de idade. Ashu não sabia o que poderia fazer, já que tinha esse físico, mas, na verdade, sua idade psicológica é cerca de 6 vezes a sua idade biológica. Tudo isso porque ele tem memórias de sua vida passada. Tudo aconteceu há cerca de 6 meses, quando uma epidemia eclodiu e Ashu estava à beira da vida e da morte. Os médicos o visitavam constantemente, tentando descobrir como vencer a doença. O corpo do garoto estava quente, mas sua mente permanecia fria. Ele não entendia por que isso estava acontecendo especificamente com ele. Ashu pensou que, a esse ritmo, logo morreria, mas, na verdade, o garoto já havia morrido. Ele era um homem comum nascido no Japão, e seus hobbies eram culinária, bordado e assistir musicais DIY chamados Autumn. Ashu ajudava seu melhor amigo chamado Tanaka a fazer fantasias de cosplay no estilo de personagens de anime e contos curtos com os manuscritos de Dodanji. O garoto se tornou seu assistente, mesmo depois que os garotos conseguiram empregos. Eles ainda mantinham um bom relacionamento e viviam juntos, mas um dia Ovu visitou uma feira de quadrinhos em um calor recorde. Assim que chegou em casa, desmaiou imediatamente. Depois disso, o garoto não se lembra de mais nada, então supõe que simplesmente morreu de insolação. Em sua opinião, foi uma morte muito estúpida. Foi então que, ao perceber tudo, ele reencarnou. De acordo com o médico, a criança teve uma febre alta durante toda a semana que não cedia, mas ele milagrosamente sobreviveu. Ao lembrava pouco sobre o lugar porque só perguntou à sua babá, a senhora Rotmeyer. Tudo o que ficou claro foi que o verdadeiro menino havia sobrevivido absorvendo as memórias do antigo dono deste corpo, e agora as aventuras de Al começam. A babá Rotmeyer entrou no quarto porque ouviu um sino tocar. Ela olhou ao redor para a criança. Os botões do seu terno não estavam trocados e as roupas estavam corretamente vestidas. A mulher declarou que o menino havia passado no teste. Ovu agradeceu a babá por verificar, era o trabalho dela. A babá ajudou a criança a se sentar à mesa de jantar. Ele tinha um café da manhã perfeito à sua frente. O peixe e a sopa eram feitos com os ingredientes favoritos de Al. Ele ficou encantado por ter pedido ao cozinheiro que preparasse o café da manhã usando uma receita emprestada das memórias de uma vida passada. A babá pediu ao jovem mestre que confirmasse sua agenda para hoje. Após o café da manhã, ele teria uma caminhada matinal em bordados, com a ajuda de Eu, a costureira. Após o almoço, o plano era estudar jardinagem com o jardineiro Genzo, e entre esses horários haveria tempo para lanches. Ovu pediu à mulher que dissesse à costureira para vir à sua aula assim que ele voltasse de sua caminhada, mas até lá, que ela trabalhasse conforme sua agenda. A babá se curvou e foi cumprir a tarefa. A porta se fechou, o café da manhã estava muito saboroso e apetitoso, mas havia um problema, o menino não via seus pais há cerca de 1 ano. Ovu saiu para uma caminhada, e a cada passo, seu estômago balançava. O garoto percebeu que sua condição física estava melhor agora do que antes, mas ele ainda deveria seguir uma dieta mais rigorosa e se exercitar mais. O jardineiro, ocupado trabalhando na horta, desejou ao jovem senhor uma boa caminhada e um bom dia. Ovu respondeu educadamente. Quando Ovu começou a fazer esse tipo de exercício, havia muito barulho ao seu redor, tudo isso porque era impensável para o seu eu passado. Antes de recuperar as memórias de sua vida passada, Ovu era uma criança problemática, caprichosa e mimada. Ele acreditava que, por meio de caprichos e agressões,
poderia fazer os adultos ouvirem melhor. Mas, na verdade, as coisas deviam ser diferentes. Os adultos ouviam e toleravam Ovu porque seus pais lhes davam empregos e determinavam suas vidas, que poderiam ser destruídas a qualquer momento. O garoto acreditava que era dever dos pais ensinar ordem aos filhos, mas os próprios pais de Ovu nunca se importaram com ele nem mesmo foram ao seu leito de morte quando estava doente. As únicas pessoas que visitaram o garoto foram os trabalhadores da mansão, e ele assumiu que fizeram isso como parte de suas obrigações. A verdade é que ninguém amava o garoto. Em sua vida passada, Ovu tinha pais que o amavam e um maravilhoso melhor amigo. O fato de sua família atual ser oposto trouxe grande dor ao garoto. Ele estava desanimado com essa discrepância. Ovu chamou sua babá, agradeceu à mulher por não abandoná-lo quando estava gravemente doente e por chamar todos os médicos para ajudá-lo. O garoto pediu sinceramente perdão por se comportar de maneira inadequada antes de sua doença e pediu para não ser deixado. A babá ficou sem palavras e pediu desculpas, dizendo que fez o melhor que podia. O garoto entendeu que assustou a senhora Rottenmeier com suas palavras. Ele pediu desculpas a todas as pessoas que trabalhavam na mansão, embora se sentisse estranho depois. Como um sinal de que Ovu realmente havia mudado, ele decidiu aprender a trabalhar. O garoto começou a bordar. Por causa de suas mãos pequenas, era muito difícil para ele, mas Elisa estava sempre pronta para ajudá-lo quando algo não dava certo. No começo, os moradores da mansão também ficaram surpresos com a mudança de comportamento de Ovu. Cada dia era um passo em direção a se tornar uma pessoa melhor, e embora fosse difícil, a nova determinação de Ovu era evidente a cada ponto bordado e a cada palavra educada que ele dizia. Os trabalhadores eram céticos quanto ao comportamento do pequeno cavalheiro, mas Ovu pensa que os trabalhadores aceitaram suas mudanças. Após as aulas, a criança foi para o jardim e olhou para os belos canteiros de flores. Ele realmente gostava do lugar. O menino olhou ao redor, mas ainda não viu ninguém por perto. Ovu começou a cantar uma música chamada Wild Rose, composta por Schubert em seu mundo anterior. Este universo tem algumas semelhanças com o anterior. O desenvolvimento cultural neste mundo estava em pé de igualdade com a Europa medieval, mas a teoria geocêntrica é tomada como base, e o planeta também é chamado de Terra. Existem vários continentes, cada um com línguas semelhantes faladas. O Império Cairo está localizado no centro do maior continente e é uma nação pacífica que mistura com sucesso o sangue e a cultura do Oriente e Ocidente, promovendo a harmonia entre ambos. A corrupção também está presente aqui, sendo característico de estados longevos, e graças aos aristocratas de alto escalão, a cultura popular está exaurida. Vergonhosamente, a família de Keno não consistia em aristocratas muito amigáveis, que se posicionavam ao lado da exploração. O homem explicou que, se alguém descobrisse o que ele estava contando ao jovem mestre, ele seria demitido imediatamente. Era Alexei Romanov, o professor da criança. O homem também era um elfo, o que era evidente pela forma de suas orelhas. Ovu gostava muito de Alexei Romanov. Neste mundo, além dos elfos, existem anões, homens-fera, monstros e demônios. Em um mundo de fantasia assim, é claro que também existe magia. O professor se voltou para o menino e perguntou se a criança havia terminado o bordado do manto que ele havia pedido no outro dia. Ovu respondeu que estava pronto. Alexei Romanov olhou para o trabalho e elogiou a criança. O homem explicou que o padrão no manto foi passado para os elfos como um talismã. Com tais criaturas, a habilidade de fazer bordados assim é o primeiro passo para se tornar uma boa esposa. Alexei Romanov disse com um sorriso que Ovu seria uma boa esposa elfa. O menino não entendeu o que o professor quis dizer, então lembrou a ele que não era uma menina. O homem pediu para a criança abrir a boca para ver seu status. O professor recebeu uma lista descrevendo as características do pequeno cavalheiro. Culinária, costura, horticultura e artesanato estavam em um nível alto, mas esgrima, arco e flecha e equitação estavam bastante subdesenvolvidos. As habilidades especiais eram mãos azuis e verdes. Alexei Romanov estava chateado porque habilidades de alto nível não eram nada parecidas com habilidades aristocráticas, mas sim adequadas para servos. O professor também ficou confuso com as habilidades especiais do garoto, que haviam sido passadas para ele de sua vida passada. Ovu disse que era apenas seu hobby. Era frustrante para o garoto que ele não pudesse dar um argumento sério, porque as habilidades estavam literalmente enraizadas em sua alma.
Mãos verdes ajudavam a aumentar a fertilidade do solo e a colher mais safras. Mãos azuis aumentavam a eficiência da costura e da culinária. Ovu decidiu aprender mais sobre tarefas domésticas. Alex Romanov apertou as bochechas do garoto e disse com um sorriso que não era uma coisa ruim ter habilidades em alto nível, já era motivo de orgulho. O homem ficou muito satisfeito com as bochechas gordinhas do garoto. O professor disse que não estava brincando, pois até mesmo habilidades em nível de especialista poderiam ajudar o garoto no futuro. Ovu, cansado, murmurou as palavras que havia ouvido muitas vezes antes. Mesmo que sua família fosse à falência, ele sempre poderia encontrar um emprego, pois essas profissões são muito procuradas. Alex Romanov lembrou um provérbio que dizia que, se alguém quer paz, deve se preparar para a guerra. Ovu pensou seriamente sobre isso. O garoto percebeu que deveria tomar medidas para se tornar uma pessoa melhor de qualquer maneira. O personagem principal nasceu como um garoto chamado Kenoial, mas além dos humanos, existem outras raças neste mundo, como anões, elfos, homens-fera e demônios. A magia também existe neste mundo e é considerada uma espécie de ciência. Alex Romanov disse que a magia de El não tinha nada a ver com seu status. Seria mais preciso dizer que era como se nunca tivesse existido no corpo do garoto. O garoto não entendia por que tinha tais problemas, afinal, ele vivia em um mundo mágico. O professor disse que não achava que fosse uma coisa ruim, pelo simples fato de que o garoto tinha habilidades tão altamente especializadas, o que era impressionante. O homem decidiu começar a lição de hoje com o básico. Alex Romanov começou a explicar ao aluno o tópico da lição, usar magia. Que é o mana contido no ar, deve-se absorvê-lo no corpo e depois transformá-lo em algum efeito. O primeiro passo para dominar a magia é aperfeiçoar o mecanismo de sua transformação. Para o garoto, até agora, o tópico não era difícil. O professor disse a Hal para visualizar um fio fino se estendendo por todo o corpo abaixo do umbigo e se concentrar nisso. O mana deve se espalhar por todo o corpo por esse fio. Após o garoto ter esticado esse fio, o homem pediu à criança que visualizasse a raiz se fixando e se ancorando nele. Ovu se esforçou para realizar as tarefas do professor com qualidade. O menino pensou que a meditação não era uma atividade fácil, então tentou com todas as suas forças se concentrar. Alexa Romanov observava o aluno com interesse e perguntou se a senhorita Rottenmeier já havia tirado os óculos. O professor explicou que nunca havia visto a mulher sem esse acessório. Enquanto isso, a criança já estava fazendo progressos na meditação, mas as palavras do homem o impediram de terminar o que havia começado, então ele ficou muito bravo. Alexa Romanov riu e disse que ainda tinham muito trabalho a fazer, pois continuariam até que a criança terminasse de formar o nervo mágico. Era verão, e fazia calor lá fora. Ovu estava passeando pelo jardim. Parecia ao menino que nunca seria capaz de formar o nervo mágico, pois mesmo durante a meditação, o professor tentava distraí-lo de todas as maneiras possíveis, embora ele não tivesse nada a ver com o assunto, pois o próprio garoto era o culpado pelo seu fracasso. Ovu caminhou e comeu pelo caminho, passando por flores bonitas, isso já havia se tornado sua rotina diária. De repente, o menino notou uma única peônia. Ele não entendia o que uma flor dessas estava fazendo naquele lugar, pois até ontem, ela nem estava lá. A fragrância doce da peônia intoxicou o garoto. De repente, Ovu ouviu um pedido para não parar essa doce canção. Uma linda garota apareceu da flor. A criança ficou muito surpresa. O garoto estava familiarizado com a aparência da estranha, ele pensou que ela era uma elfa, mas então se lembrou de que criaturas como seu professor não podiam voar. A criança engoliu em seco, pois a aura da garota estava começando a assustá-lo. Ele caiu de joelhos. A estranha sorriu docemente e disse que gostava muito do menino educado. Ela perguntou o nome dele. Hal se apresentou e explicou que era filho do Conde Kenoi. A garota ficou curiosa. A mulher disse que seu nome era Princesa das 100 Flores. E presumiu que o garoto certamente já conhecia. O menino ficou confuso, pois era a primeira vez que via essa garota. Hal supôs que a princesa era uma celebridade que até as crianças conheciam. A garota notou a reação estranha do menino e perguntou se ele nunca tinha ouvido falar dela. Hal começou a se desculpar e a pedir desculpas, dizendo que ainda era muito jovem e que havia começado a estudar adequadamente recentemente. A princesa prometeu esquecer isso, pois gostava muito da música que o garoto estava cantando.
A garota explicou que ela era Nobre Moka, a deusa da cura e da graça, responsável pela fertilidade do solo. Hal ficou sem palavras, muito surpreso que uma deusa estivesse diante dele. A garota explicou que, uma semana atrás, devido a algumas circunstâncias, ela havia se estabelecido neste jardim entre as rosas, mas a música do menino literalmente despertou sua alma. A princesa disse que ouviria a música para sempre. Moka anunciou que tinha uma recompensa para Hal. O garoto ficou surpreso. De repente, a criança se recuperou, pensou que atribuir a autoria da música de outra pessoa a si mesmo não era certo, então talvez devesse dizer que outra pessoa do mundo passado do menino a escreveu. Hal percebeu que era muito desrespeitoso enganar a deusa. A criança reuniu forças e decidiu confessar, quando de repente Moka o interrompeu com uma pergunta sobre o mundo passado. A garota explicou que o coração do menino revelava seus verdadeiros sentimentos. A criança ficou surpresa que a nova conhecida pudesse ler mentes. A princesa percebeu que a música havia sido escrita por alguém de outro mundo. Ela nunca tinha ouvido antes. Hal concordou com o palpite da deusa e disse, frustrado, que não poderia receber uma recompensa pela música, mas Moka riu e disse que não importava quem escreveu a música, pois foi o menino que a cantou tão lindamente e a dedicou à sua deusa. Hal engoliu nervosamente. A garota disse que ainda queria dar ao garoto uma recompensa, então pediu que ele aceitasse o presente. O menino concordou, constrangido. A deusa se aproximou do menino por trás e levantou a mão. De repente, a dor de sua pressão atravessou todo o corpo da criança, e ele gritou. Moka se apressou a acalmá-lo. O atônito Hal disse que não queria mais nenhuma recompensa. A deusa explicou que havia pressionado o caminho mágico no pescoço da criança, pois ele estava em um estado muito letárgico por algum motivo. A garota informou que o menino agora podia usar magia. Hal agradeceu a deusa alegremente, mas Moka declarou que, a partir de amanhã, Hal deveria vir a este lugar a cada 24 horas e confortá-la com suas músicas. O garoto ficou surpreso. Hal hesitou, sem saber o que dizer a essa afirmação. De repente, Moka ficou com raiva e disse que, se a deusa ordenasse a uma criança que fizesse algo, ele deveria acenar com a cabeça e executar a ordem sem mais delongas. Hal murmurou, confuso, que concordava com tudo. A princesa desapareceu no ar. A criança sentiu que não havia como contrariar essa criatura. Quando Hal e Alexei Romanov se encontraram novamente pouco depois, o homem ficou confuso. Informações adicionais apareceram nas características do menino, que ele era o favorito da princesa das 100 flores, e também apareceu magia em suas habilidades, embora no nível mais baixo. Eles ficaram surpresos com essa mudança, mas o professor ainda estava confuso com a característica adicional de que Hal era o favorito da deusa. Alexei Romanov pegou o menino pelas bochechas e começou a tocá-las assiduamente. O homem disse que as bochechas estavam tão macias, então ele estava definitivamente acordado. Alexei Romanov pediu desculpas por seu comportamento e explicou que tais novas informações eram chocantes para ele. Ele acrescentou que as bochechas do menino o ajudaram a voltar a si. Hal olhou novamente para a tabela e percebeu que realmente havia desenvolvido magia. Alexei Romanov afirmou que calculava que a posse de magia pelo garoto deveria ter aparecido em cerca de 1 ano. O professor acrescentou que, embora Hal fosse jovem, o menino tinha uma boa capacidade de concentração e, por mais que tentasse derrubar seu aluno, ele só conseguiu após uma declaração em voz alta. O homem disse que a magia é uma espécie de harmonia com a concentração. Alexei Romanov pensou mais uma vez sobre o novo parâmetro que havia aparecido. Hal perguntou ao homem para lhe contar mais sobre essa princesa e por que ela era uma celebridade em sua área. O professor ficou muito surpreso. O elfo relatou que havia realmente um grande abismo entre o que o menino sabia e o que não sabia. Alexei Romanov disse que se uma pessoa não sabe algo, ela precisa aprender, então o homem decidiu dar uma palestra extra hoje sobre os deuses deste mundo. Hal estava sério. O professor começou sua história. Os deuses habitam neste mundo no estado de objetos animados e inanimados. A princesa Yang é a deusa do sol e lançou a base para a origem de todos os seres vivos. A princesa Ione é a deusa da lua e governa a morte e o renascimento. O deus da montanha comanda o fogo e a guerra, enquanto Rosarius comanda a água e o aprendizado. Eigor, deus do céu, governa o vento e a tecnologia. Finalmente, a princesa Moka supervisiona a fertilidade da terra e a cura.
Alexei Romanov explicou que há muitos outros deuses, mas esses são os mais significativos e têm mais seguidores. Existem muitos países no mundo com diferentes raças e culturas, mas quando se trata de religião, todos são mais ou menos iguais. Exceto pelo deus que eles adoram, a principal indústria do Império Cairo é a agricultura, então os habitantes adoram a Princesa das 100 Flores como a principal divindade, pois suas profissões estão intimamente relacionadas às atividades de Mocha. Mas agora a criança tem uma característica que diz que ele é o favorito dessa garota. Alexei Romanov queria saber como o menino conseguiu ganhar a confiança da deusa. Hal ficou confuso porque não podia contar ao professor sobre seu mundo passado. O homem supôs que a criança havia sido forçada a não contar nada a ninguém. Hal rapidamente concordou com o que ele disse. Ele acrescentou que cantava uma música no jardim todos os dias e alguém gostou tanto que lhe deu uma recompensa. A criança supôs que o professor já havia adivinhado que o presente era a correção do nervo mágico. O professor ficou surpreso, pois não sabia que o garoto era um bom cantor. Hal explicou, sem jeito, que não era ruim nisso, mas não era bom o suficiente para se apresentar para alguém. O garoto relatou que Mocha lhe disse para vir ao jardim dela todos os dias e cantar diferentes músicas. A atração da deusa por canções e danças humanas era compreensível para o professor, e no dia seguinte, o belo canto do menino já ressoava no jardim. Mocha apreciava a melodia de coração. Hal pensou que, embora a garota estivesse elogiando um deus de um mundo completamente desconhecido para ele, as crianças não deveriam se preocupar com essas coisas. A garota relatou que o intervalo musical do garoto tinha erros. Mocha explicou que não podia culpar muito a criança, pois ele não tinha um professor de música, mas ainda assim, apesar de seu talento, erros em tais lugares são muito visíveis. Hal pediu desculpas, assustado. A princesa lembrou-lhe do nervo mágico ajustado e pediu-lhe que o usasse para resolver o problema, mas a criança falhou e a deusa, zangada, informou-lhe que o menino não havia percebido seu nervo mágico. Deve se concentrar melhor. Tal comando lembrou Hal das leis de Esparta. O menino começou a fazer o possível para seguir o conselho. Mocha perguntou como a criança se sentia e se estava melhor. Ela olhou para ele. Hal notou que o céu estava coberto de nuvens, embora ainda estivesse ensolarado até pouco tempo atrás. A deusa supôs que a criança estava se perguntando sobre os céus. Ela informou que poderia facilmente levar o menino com ela, apenas se ele quisesse. Hal olhou para a princesa com olhos surpresos. A criança estava muito assustada. Ele não entendia por que havia sido escolhido, mas ao mesmo tempo percebeu que não podia recusar a oferta da deusa, pois caso contrário, ficaria ainda pior. O garoto não sabia o que fazer. De repente, ouviu um homem aparecer por trás. Era Alexei Romanov. A princesa perguntou quem era esse homem que ousava aparecer diante da deusa sem permissão. O elfo pediu desculpas à deusa e afirmou que era o professor do menino. A garota olhou para Hal e ele assentiu vigorosamente. Mocha perguntou com que propósito o homem os havia perturbado. Alexei Romanov explicou que havia ouvido inadvertidamente que a deusa estava chamando seu discípulo para o céu, então ele não podia deixar esse fato passar despercebido. A garota supôs que o homem estava escondido o tempo todo, embora ela o tenha visto, decidiu não tocá-lo. Mocha perguntou que mal o homem estava tramando. Alexei Romanov disse que não havia necessidade de levar o caso a acusações absurdas. Ele explicou que Hal havia lhe contado ontem sobre o favor que a princesa lhe havia mostrado. O professor disse que o que o preocupava naquele momento era que a criança parecia muito ansiosa. Mocha ficou surpresa com essas palavras. Hal olhou para a deusa e pensou no fato de que não podia contar ao professor sobre as memórias de sua vida passada, então não sabia como deveria reagir adequadamente, se era necessário omitir um detalhe que desempenhava um papel importante na explicação. A criança esperava que a garota lesse sua mente. Mocha afirmou que a causa da ansiedade de Hal era a música que ela lhe ensinou. Era uma peça que a garota havia aprendido de um deus de outro mundo. Alexei Romanov ficou intrigado. Mocha acrescentou que a criança se sentia confusa porque não podia contar tudo sem a permissão de sua deusa. Alexei Romanov perguntou ao aluno se isso era realmente o caso. Hal ficou confuso. O menino se sentia culpado, pois era o motivo pelo qual a princesa teve que mentir. Mocha leu a mente do menino e o tocou suavemente com seu espelho. A garota afirmou com um sorriso que,
para ela, era entretenimento. No entanto, a deusa ainda queria um pedido de desculpas pelo desrespeito mostrado a ela. Embora Alexei Romanov fosse um elfo, o homem entendeu isso perfeitamente bem. Moka afirmou que, se fosse o caso, queria que o homem dissesse que ele próprio havia ensinado as músicas à criança. Alexei Romanov ficou surpreso. A garota explicou que ele era um elfo e herdavam muitas canções dos deuses, incluindo algumas esquecidas. Se alguém descobrisse que a criança havia aprendido essas obras de uma deusa, um grande alvoroço seria causado. Moka acrescentou que havia um limite para o quanto se poderia esconder do mundo ao aprender a arte do canto. Alexei Romanov supôs que a princesa estava dizendo explicitamente que queria que ele aprimorasse o talento de Hal. O professor concordou com tudo e prometeu que assumiria a tarefa de ensinar ao menino a arte do canto. A deusa desapareceu no ar. O homem pensou que Moka queria levar o menino para ela antes que ele amadurecesse. Alexei Romanov se levantou e sorriu, dizendo a Hal que agora iriam para a mansão. A criança estendeu a mão para o professor e eles caminharam para casa. As mãos do professor eram grandes e quentes, e Hal até sentiu um pouco de cócegas ao segurá-las. Ele se perguntou como seria segurar as mãos de seu pai assim que entrassem na mansão. A babá correu imediatamente até eles para dizer que o senhor e a senhora estavam voltando para casa. Hal não podia acreditar que muito em breve veria sua mãe e seu pai. Os pais do menino não vieram vê-lo nem mesmo quando ele estava de cama com febre em seu 5º aniversário, e agora eles finalmente estavam voltando. Hal se perguntou como eram sua mãe e seu pai, pois ele não conseguia nem lembrar de suas vozes. O garoto decidiu tentar lembrar de qualquer coisa de sua infância, mas não conseguiu. De repente, ocorreu ao menino e ele perguntou surpreso se seu pai era um genro adotado. Todos se viraram e olharam para o garoto. Ele repetiu a pergunta mais uma vez. Alexei Romanov sugeriu que a senhorita Rotem falasse com Hal sobre o assunto, mas a babá disse que, por causa da idade do menino, ele provavelmente não entenderia nada. O professor defendeu o garoto e explicou que Hal era na verdade mais inteligente do que as pessoas pensavam, e que era melhor enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, do que ouvir histórias embelezadas por fofocas. A criança observou essa conversa, mas a babá pediu um tempo, pois ainda não tinha certeza de como seria melhor apresentar essa informação. Alexei Romanov se virou para o jovem cavalheiro e perguntou sobre seus planos para o dia. Hal afirmou que estava fazendo com uma costureira uma bolsa para usar ao redor da cintura. Ele mostrou o acessório ainda inacabado. O professor examinou o item e verificou que realmente parecia confortável. O garoto explicou que, nessa bolsa, planejava guardar ferramentas de jardinagem, alguns desinfetantes e bandagens para emergências. Alexei Romanov se ofereceu para ensinar um pouco ao garoto porque queria lhe contar algo sobre magia. O professor começou sua história. Há vários sistemas de magia neste mundo. O primeiro é a magia de cura, usada para curar ferimentos. A magia de ataque é baseada em magia de batalha. A magia de suporte interfere nas habilidades das pessoas, e a magia espacial interfere no próprio espaço. Hal supôs que havia outras direções e a categoria secreta incluía o que era diferente do resto. Alexei Romanov confirmou as palavras do menino e acrescentou que essa lista inclui algo esquecido desde tempos imemoriais e fora de uso, algo que poucas pessoas usam. Magia é o processo de transmitir magia aos espíritos dos 4 elementos para causar vários efeitos de seus atributos inerentes. Hal concluiu que, por exemplo, a magia espacial transmite o poder mágico do espírito do espaço. O professor disse que isso não era totalmente verdade. O espaço é a magia na qual eles agora existem, então essa magia requer a ajuda dos espíritos dos 4 elementos. Foi difícil para o garoto absorver tanta informação complexa. O professor confirmou que tudo é triplamente complicado e uma quantidade indeterminada de magia é necessária para realizar esse efeito. Hal fez a suposição correta de que um número muito limitado de pessoas poderia se beneficiar dessa magia. Alexei Romanov acrescentou que é muito conveniente usar todos os 4 elementos porque alguns efeitos podem ser mantidos com um único feitiço de magia espacial, enquanto outros precisam ser repetidos várias vezes. O professor começou a mostrar tudo por exemplo. O homem colocou a mão na bolsa e a magia aconteceu. O homem notou um belo bordado em um lenço de mão próximo. Alexei Romanov ofereceu trocar a bolsa pelo lenço. Hal ficou surpreso porque ambos os itens pertenciam a ele. O homem explicou que,
Com a ajuda da magia espacial, ele havia conectado essa bolsa com outra, de modo que essa bolsa agora poderia conter o conteúdo da cômoda. O menino ficou muito surpreso. Alexei Romanov acrescentou que ele havia parado o tempo lá, então, se você colocasse comida na bolsa, ela não estragaria. Uma coisa dessas era uma opção quase eternamente utilizável. O professor presumiu que a criança já havia percebido que ele era um dos raros magos espaciais. Hal percebeu que tal bolsa era muito semelhante a uma caixa portátil, mas não conseguia perceber totalmente que o preço de um item tão sofisticado era apenas um lenço. O garoto compartilhou seus pensamentos com seu professor. Tal negócio parecia desequilibrado para ele. Alexei Romanov afirmou que essa era uma troca completa para ele. A criança ainda não entendia a decisão tomada pelo professor. O homem decidiu explicar tudo para a criança. Acontece que os espíritos realmente gostam de coisas feitas por pessoas com habilidades de mãos azuis e verdes. Se você colocar um desses itens em uma pessoa, as forças de outro mundo amplificarão o efeito automaticamente. Alexei Romanov lembrou Hal do manto com 10 brasões élficos bordados que o menino havia feito. Com a habilidade de avaliação, podia-se saber que tal coisa traria um aumento de 50% na magia de uma pessoa. O professor concluiu que até mesmo um lenço feito por um artesão com a habilidade certa proporcionaria um suporte significativo. Hal ficou muito surpreso. A criança se perguntou por que então as coisas que ele havia experimentado sem curiosidade não exerciam nenhuma ampliação. Alexei Romanov riu naquele momento e perguntas mais interessantes visitaram a cabeça do menino, fazendo com que o fato de que seu pai não era seu próprio pai escapasse de sua mente. Logo, Hal já estava no jardim, conforme a tradição, se preparando para apresentar uma peça diante da deusa. Ele havia decidido cantar uma música chamada Abra hoje porque estava em um clima de amor. É uma peça sobre o amor cantada por Carmen, a heroína de uma ópera chamada Bittoesk do Uzalt. Originalmente, essa música deveria ser cantada por uma mulher madura, mas Hal decidiu que, se cantasse essa melodia como criança, não teria nenhuma outra conotação. A música lembrava o garoto de seu primeiro amor. A peça estava em uma língua estrangeira, mas ele memorizou a letra tão bem que podia se lembrar dela em qualquer momento em que fosse útil. A deusa perguntou sobre a ópera. Hal explicou que era um tipo de performance que combinava orquestra, canto e dança. A princesa ficou curiosa, caso tivesse o interesse de atuar. Hal sugeriu que a garota deveria definitivamente gostar de trechos da ópera Purple Garden, que é uma de suas obras favoritas. O menino não sabia como descrever a ópera em palavras, pois era incrível e maravilhosa. Um palco criado por atores masculinos que exalavam um glamour inerente na estética e atrizes que não eram apenas bonitas por fora, mas também tinham um caráter forte, moderadamente artístico em suas canções, vozes cantando como pássaros, figurinos e equipamentos incrivelmente elaborados. Hal queria mostrar a deusa todas as memórias de sua cabeça. A garota disse que poderia assisti-las com a permissão dele. A princesa encostou a testa na cabeça da criança. O menino ficou chocado ao ter um contato tão próximo com a própria deusa. O rosto da deusa estava muito perto do rosto de Hal, e embora seus olhos estivessem fechados, a criança ainda podia senti-los se movendo enquanto ela via suas memórias. A princesa, irritada, ordenou que Hal não brincasse, afinal, ela precisava estudar todas as suas memórias, então não era apenas ela que tinha que se concentrar. Mocha não podia acreditar que o mundo de onde a criança veio era tão colorido e brilhante. Hal, de forma desajeitada, declarou que não sabia muito interessante. O garoto ficou cego por Mocha estar muito perto dele por muito tempo. A deusa achou que havia feito uma descoberta muito interessante para si mesma. A garota declarou que o menino deveria mostrar suas memórias a ela a partir de agora. Ela lhe deu uma recompensa na forma de um pêssego. Hal e Mocha se despediram, e a criança se dirigiu para a mansão. Perto das escadas, alguém o chamou. A babá, ao lado do professor, disse que queria contar ao jovem mestre uma história. Era uma vez um homem, embora na verdade não fosse há tanto tempo, apenas cerca de 6 ou 7 anos atrás. Um homem e uma mulher se encontraram em um baile. O rapaz era o segundo filho de um aristocrata pobre, e a garota era filha de um rico conde do império. Embora o homem parecesse não ter comida suficiente para o dia seguinte, a mulher ainda estava de alguma forma muito encantada por ele.
Em um ponto, ela decidiu se aproximar do belo estranho e conhecê-lo melhor, mas ele insinuou recusa de todas as maneiras possíveis, pois naquela época ele já tinha uma escolhida a qual prometera dedicar seu futuro. Em desespero, a garota começou a ameaçar o homem com sua casa e sua parceira, porque ela queria ficar com o rapaz a todo custo. Se um homem se tornasse inimigo do conde do império, nunca haveria paz em sua família. Por isso, para proteger a si mesmo e sua amada, o filho de um aristocrata pobre decidiu aceitar um convite para uma família rica. Um ano depois, um filho nasceu para eles. A garota se sentiu vitoriosa, pois os aristocratas que tinham filhos não podiam se divorciar sem boas razões. Apesar das súplicas da esposa, o homem foi para casa, onde se encontrou secretamente com sua amante, a qual prometera uma vida futura juntos. A babá terminou a história dizendo que esses aristocratas eram os pais de Hal. O menino refletiu e percebeu qual era a razão pela qual sua mãe e seu pai não podiam se divorciar. Agora Hal sabia que, para seu pai, ele era uma criança indesejada que estava interferindo na felicidade dele. A babá relatou que a carta dizia que uma garota naquela casa havia morrido por causa de uma epidemia recente. O pai de Hal ia trazer uma criança de 3 anos para a mansão e queria que os moradores da casa a criassem. A senhorita Roten disse que, aparentemente, o irmão mais novo de Hal e a babá que cuidava da criança também viriam para a mansão em breve. O menino não entendia por que seu pai, tendo um filho com sua falecida amante, escolheria se mudar para a casa do conde, sua esposa odiada. Mas, de repente, a realização de tudo veio a Hal. O pai pretendia deserdá-lo. Agora, o menino enfrentava um novo desafio, mas o jovem senhor tinha apenas 5 anos e não entendia para onde seu pai iria levá-lo se ele tivesse sucesso. Hal tentou se tranquilizar. Alexei Romanov explicou que o estado do país proíbe crianças nascidas fora do casamento com uma amante de herdar a propriedade do outro pai que não é relacionado por sangue. Acima de tudo, isso seria percebido como apropriação da propriedade de outra pessoa, o que seria fortemente criticado em círculos públicos. O professor compartilhou seus pensamentos de que o que quer que Hal esteja pensando agora não vai acontecer, mas o menino ainda não entendia por que seu pai estava fazendo isso. Afinal, uma criança que havia perdido recentemente sua mãe e estava passando por estresse estava sendo arrancada de seu lar, onde tinha boas lembranças. Além disso, seu pai queria colocar seu filho de sua amante na casa de uma mulher disposta a fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Hal tinha medo de que isso pudesse acontecer. O irmão mais novo poderia ser abusado e morrer acidentalmente, mas de repente Alexei Romanov apresentou sua sugestão de que ele próprio provavelmente era o alvo do filho do aristocrata pobre. O menino ficou muito surpreso com essas palavras. O professor explicou que, apesar de sua aparência desagradável, ele era bastante famoso tanto como homem quanto como professor. O homem relatou que nunca pensou que houvesse crianças que não soubessem sobre ele até conhecer Hal. Alexei Romanov brincou que o menino o trouxe do céu para a terra. O menino ficou envergonhado disso na frente do professor. Alexei Romanov admitiu que, a princípio, pensou em recusar ser tutor do garoto, mesmo tendo ouvido sobre a situação da criança. O homem compartilhou que, após se encontrar com o jovem cavalheiro, percebeu o quão estranho o garoto era. Alexei Romanov disse que queria de alguma forma influenciar a mudança de Hal, porque via um futuro promissor nele. O homem queria fazer parte da história do pequeno mestre. A babá relatou que o mestre queria que Alexei se tornasse da mesma forma um mentor para seu filho ilegítimo. Hal apreciava os sentimentos de seu professor e o que ele estava fazendo por ele, mas o menino percebeu que, embora seu pai fosse apenas o genro do conde, o professor não poderia negar o desejo de seu empregador. Papai não visitou Hal nem quando ele estava à beira da morte devido à doença, e agora o homem retorna à casa de sua esposa odiada para dar uma boa educação ao seu filho ilegítimo. Durante os tempos difíceis de sua doença, o menino esperou e esperou que o dia chegasse em que finalmente encontraria seus pais, e amanhã seria esse momento. Mas Hal não conseguia nem lembrar dos rostos de seus parentes, por mais que tentasse, e agora ele nem tinha mais vontade de vê-los. Pensar em seu irmão mais novo fez o menino se sentir estranho. A criança, sem perceber, tinha sido um irmão mais velho para alguém todo esse tempo. Ele não entendia como deveria se comportar na presença de uma nova pessoa, se seria obrigado a ser um exemplo para ele. Todo tipo de pensamentos perturbava muito Hal. A história de um irmão mais novo real não parecia algo real para o menino.
Ele sentiu a resolução de sua personalidade e suspeitava que algo estava errado com a situação. Hal se voltou para a babá e disse que percebeu que seu pai o odiava com todo o coração e se perguntou sobre a atitude de sua mãe em relação a ele. A senhorita Rotem disse que a mulher tinha sido muito negligente com sua condição durante a gravidez, frequentando várias festas e levando um estilo de vida leniente. Em um ponto, isso colocou em perigo sua vida e a do bebê. Hal sugeriu que a mãe acreditava que toda a situação era culpa dele. A babá disse que provavelmente era o caso. O menino percebeu que havia chegado a um beco sem saída. Começaram os preparativos da mansão para a chegada dos convidados. Os trabalhadores estavam preparando os quartos e muitas refeições. Enquanto todos trabalhavam arduamente, Alexei Romanov pediu uma caneca de chá. O menino bebeu a bebida silenciosamente enquanto as pessoas corriam ao seu redor. Hal percebeu que seus pais finalmente estavam voltando para casa. A deusa Moka, ouvindo a história do menino, disse que o enredo de sua vida era como uma ópera. A criança compartilhou que não entendia bem como se sentia em relação a isso. A família de Hal não gosta dele, embora no fundo de sua mente ainda haja esperança de que as coisas não sejam tão ruins. O menino percebeu que não deveria sonhar com um resultado melhor, mas ainda assim ele queria pensar assim. A criança exalou profundamente com tristeza. A deusa disse que o encontro de hoje estava encerrado e ordenou que a criança voltasse para casa. O jovem Lorde ficou surpreso com essa reação. A princesa explicou que o menino estava de muito mau humor, então ele cantaria mal para ela e não conseguiria se concentrar no nervo mágico. A garota afirmou que as cordas vocais da criança estavam de folga hoje. Moka se dispersou no ar na forma de magia, deixando Hal sozinho. Quando o menino voltou para casa, encontrou sua mãe na companhia de uma pessoa desagradável. Hal espiou por trás da porta e olhou para o homem e a mulher. Sua mãe o notou. A mulher gritou, ordenando a babá que fizesse algo a respeito do menino, pois ela sentia nojo de olhar para ele. Hal ficou espantado com essa reação. O homem também pediu à senhora Rottenmeier que levasse a criança para longe de seus olhos. A babá chamou-o de rude e disse que ele deveria se comportar, pois o menino era o herdeiro desta família. O homem admitiu que sou rude, mas explicou que a senhora se sentia desconfortável à vista de Hal, e o papel dos servos era fazer a vontade de seus mestres. A senhora Rotem abaixou a cabeça e informou que os quartos haviam sido preparados conforme solicitado. A condessa ordenou que Sebastião a seguisse. Hal engoliu nervosamente, apertando o tecido de suas calças com força para não chorar. Ele percebeu que não deveria causar problemas. O menino decidiu que deveria voltar para o seu quarto. De repente, alguém colocou a mão em seu ombro. Era Alexei Romanov. O homem perguntou à criança se ele ia estudar agora. O menino concordou e subiu as escadas com o professor. De repente, ele ouviu sons atrás de si. Virando-se, Hal notou um pequeno menino. Diante de Hal estava seu pai segurando o irmão mais novo em seus braços. O homem notou o jovem mestre e olhou para Hal com raiva, seu olhar claramente não expressava nada de bom. O menino ficou confuso no lugar. De repente, Alexei Romanov ouviu o conde se dirigindo a ele, chamando de Sr. Alexei Romanov. O professor se virou e disse que tal tratamento era muito formal para ele. O conde disse que gostaria de abordar o assunto do professor tutorar seu filho mais novo. O elfo sorriu e disse que não tinha planos de assumir novos alunos, pois já estava tutorando Hal. O conde olhou zangado para o homem. Ele declarou que ensinar o jovem mestre era uma perda de tempo e energia do aluno e do próprio professor. O mestre da casa acreditava que a única opção adequada para o uso das habilidades de Alexei Romanov era Regulus e queria que o homem mudasse de ideia. Afinal, Hal, que estava ao lado do professor, disse que planejava estudar sozinho e, quando a conversa terminasse, pediu ao seu mentor para vir até ele. O menino correu rapidamente escadas acima, e Alexei Romanov tentou chamá-lo. Hal correu com todas as suas forças, sem ousar olhar para trás. De repente, ele colidiu com a senhorita Rottenmeier, que perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Ela e o menino trocaram olhares, com lágrimas nos olhos da criança. Ele percebeu que era um pirralho odiado por seus pais. Os olhos do pai transmitiam a sensação de ter presenciado o erro de uma vida, e a mãe nem sequer escondia o ódio por ele. O peito de Hal se apertava com a dor do coração.
Não era surpresa para ele agora que não conseguia se lembrar das vozes ou rostos de seus pais, mesmo que apenas um ano tivesse passado. Mas, mesmo assim, nas memórias do menino, ele nunca havia interagido com seus pais face a face. A criança pensou que a babá deveria ter falado com ele sobre o assunto antes, para que ele não tivesse esperado em vão pela menor indulgência. Eram as altas expectativas que causavam tanta dor a Hal. A senhorita Rottenmeier olhou para o menino, confusa, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto da criança ao perceber que estava provocando apenas condescendência. Ele, soluçando e gaguejando, começou a se desculpar com a babá por sua desatenção. A mulher ficou surpresa com o estado do jovem senhor. A criança percebeu que, se continuasse assim diante da senhorita Rottenmeier, acabaria por alcançá-la e abraçá-la. Hal, enxugando as lágrimas com as mangas de suas roupas, pediu desculpas à babá sentada de joelhos no chão à sua frente. A menina estava muito agitada e disse que ele precisava lavar o rosto no banheiro. O menino ligou a água e começou a jogar água fria no rosto para se acalmar e se recuperar. Algo estava pinicando em seu coração. Hal olhou para a pia e pensou que havia magia até nesse lugar, algum tipo de pedra mágica baseada em um mecanismo para liberar água enquanto a torneira estava fechada. O menino não entendia porque agora estava pensando no fato de que gostaria de começar a aprender a esculpir figuras em sabão. Ele enxugou o rosto com uma toalha e decidiu que era hora de voltar ao seu quarto. Mas, no caminho, notou um bebê sentado no corredor. Hal se escondeu atrás de um pilar e começou a observar o bebê, que procurava algo debaixo do tapete. Ele não entendia o que Regulus estava fazendo nesse lugar. Essa criança estava no caminho do menino para o seu próprio quarto, e isso era um problema. Hal olhou para o menino mais uma vez e pensou que aquele estranho era na verdade seu irmão mais novo. O jovem senhor se perguntou o que esse homem estava fazendo ali. Nesse momento, Regulus caminhou até a beira das escadas e sentiu um toque nas costas. O homem que se aproximou por trás dele empurrou suavemente a criança, mas foi o suficiente para fazê-lo perder o equilíbrio e começar a cair. Era Sebastian, mas de repente o homem viu a figura de alguém passar por ele. Hal agarrou e tentou puxar seu irmão mais novo para protegê-lo da queda. De repente, os homens ouviram um barulho e um grito. As criadas correram abruptamente para ajudar o filho ilegítimo do mestre. Elas começaram a chamar o médico. Nesse momento, Hal estava deitado na beira das escadas, segurando um bebê em seus braços. Regulus olhou para o menino e o reconheceu como o jovem mestre. Mas, de repente, Hal viu uma espada envolta em chamas. Diante dele estava o Regulus adulto, apontando sua arma diretamente para ele. Chamá-lo de demônio seria um eufemismo. O jovem senhor percebeu que essa criança um dia o mataria. Mas, de repente, Hal abriu os olhos. Lá fora, os pássaros estavam cantando e o tempo estava bom e quente. O menino olhou para o teto e percebeu que estava em seu quarto. De repente, seu corpo foi atravessado por uma dor terrível. O jovem senhor estava com tanta dor que não conseguia sair da cama. De repente, o menino sentiu algo estranho na área do peito e do estômago e ficou muito assustado. Ele levantou os cobertores e viu seu irmão mais novo deitado bem em cima dele. Regulus estava dormindo profundamente e respirava levemente em seu sono. Hal estava com muita dor por segurar o bebê em seu estômago, então tentou afastá-lo. De repente, o jovem mestre ouviu a voz de uma mulher pedindo desculpas a ele. Era a babá do menino, cujo nome era Alice Atson Namia. A senhorita Rottenmeier começou a repreender a garota ao lado de quem o garotinho estava, dizendo que essa era a segunda vez que ela não o vigiava. Da primeira vez, Regulus até se machucou. Ela acrescentou que ninguém saberia o que teria acontecido ao menino se Hal não tivesse reagido a tempo. Alina disse, com culpa, que se arrependia sinceramente de sua ação. Regulus caminhou até a cama de Hal e disse que estava com fome. O menino pediu ao bebê que pegasse um item pendurado no cabide. Regulus levou desajeitadamente a bolsa até a cama de seu irmão mais velho. Hal ficou feliz por não ter comido imediatamente o pêssego que a deusa Moca lhe havia dado. Agora, a fruta precisava ser cortada. A criança abriu a boca com a intenção de dar uma mordida, mas Hal o impediu, dizendo que Regulus não deveria comer a fruta naquele estado. Quando a fruta foi cortada, as crianças começaram a comê-la. O pêssego era muito saboroso e maduro. Hal não esperava nada menos da deusa. Regulus comeu fatia após fatia com gosto.
O irmão mais novo sorriu e olhou para o menino, dizendo que a fruta estava muito gostosa. Tal expressão doce encantou o jovem mestre. Ele tentou fazer a criança parar porque tanta fofura o desconcertava. Hal pensou em como Regulus era uma criança bonita. Mesmo assim, ele ficaria feliz se seu irmão mais novo comesse o pêssego sozinho, pois seu corpo estava doendo e ele sentia uma terrível tontura. A última fatia ficou no guardanapo. Regulus viu isso e agarrou o restante do pêssego, enfiando-o na boca do jovem mestre com toda a sua força. Hal engasgou de surpresa, e a criança perguntou, com uma expressão carinhosa, se seu irmão mais velho tinha gostado. Alice começou a se culpar por não ter vigiado a criança adequadamente, mas o jovem mestre pediu que ela parasse de se desculpar. Hal admitiu que Regulus não havia caído sozinho, ele foi empurrado por Sebastião, que é o servo da condessa. Todos ficaram chocados com essa notícia. Alexei Romanov perguntou se o menino tinha visto isso com seus próprios olhos, ao que recebeu uma resposta afirmativa. O jovem cavalheiro disse que não havia outras testemunhas, exceto ele, então mesmo que contasse, não acreditariam nele, e o servo ficaria impune. O menino inferiu que a culpa acabaria sendo atribuída à empregada Alice, que deveria estar vigiando a criança. A empregada olhou para Hal ansiosamente. O menino pediu à garota para não se preocupar e disse que faria o possível para evitar tal desfecho. A senhorita Atsunami admitiu que a situação era diferente do que ela havia sido avisada anteriormente. Na mansão anterior, ela foi instruída a ficar de olho no bebê porque ele não era amado naquela mansão. A senhorita Roten perguntou se algo de ruim tinha acontecido, mas Alice garantiu que nada havia acontecido. Hal disse que tudo era bastante esperado. O menino disse que não conhecia todas as circunstâncias de sua família e que só recentemente soube de seu irmão mais novo. O jovem mestre disse que ele e Regulus não se conheciam e quase nada sabiam um sobre o outro. O garoto foi perguntado sobre o que achava do bebê depois de vê-lo com seus próprios olhos. Ele refletiu e admitiu que sentia um pouco de ciúmes do irmão mais novo porque o bebê não era evitado por seus pais tanto quanto ele. Acrescentou que, apesar das circunstâncias, ele não desejaria tal mal a seus próprios parentes. O menino acreditava que a relação entre seus pais não deveria afetar a relação entre eles. Hal disse que entendia que suas palavras não traziam alívio para os servos, então afirmou que, se eles quisessem, ele e Regulus poderiam ficar longe um do outro. Alice permaneceu em silêncio. O jovem cavalheiro perguntou por que Regulus continuava grudado em seu estômago. A garota riu e disse que não tinha ideia. Alexei Romanov informou ao jovem cavalheiro que seu irmão mais novo ficaria 2 ou 3 dias na mansão antes de viajar para a capital. Misonamiya e Hal olharam para o homem surpresos. Os garotos decidiram que cuidariam do bebê por alguns dias, então não deveria haver problemas. Regulus estava dormindo docemente nesse momento. De repente, Alice pediu ao elfo para não tomar decisões precipitadas. Ela perguntou se Alexei Romanov definitivamente não queria se tornar o professor do bebê e ir para a capital com ele. A garota começou a persuadir o homem a mudar de ideia. Alexei Romanov olhou para ela e perguntou por que, em nome de Deus, Alice estava tentando mudar sua opinião. A babá afirmou que era tudo porque seu mestre havia falhado em persuadir o homem. O professor disse que até o marido da condessa havia falhado em cumprir o plano, então por que Alice achava que ela tinha uma boa chance de sucesso? Miss Atsunamiya não entendia por que Alexei Romanov estava fazendo isso, afinal ele era subordinado do senhor da família Kenoi. De repente, ela foi interrompida pela senhorita Rotmeyer. A mulher disse que os servos dessa mansão pediam desculpas ao homem. Ela se curvou diante dele. Alexei Romanov sorriu e disse que não precisava das desculpas da mulher, pois Alice ainda não havia se tornado uma serva oficial de Kenoi. O homem acrescentou que, mesmo que isso não fosse verdade e a garota fizesse parte da equipe, o conde ou a condessa deveriam se desculpar com ele. Todos perceberam que a garota havia sido muito tola e dito coisas desnecessárias. Alexei Romanov disse com um sorriso que esperava que tudo fosse uma piada. Miss Atsunamiya ficou confusa e ouviu as palavras do homem. Ele acrescentou que os pais de Hal eram meramente os chefes da casa do conde, não seus mestres. A senhorita Rotmeyer se curvou diante dele mais uma vez e pediu desculpas. Alexei Romanov perguntou por que Hal estava olhando para ele com um olhar tão estranho. O garoto perguntou se o professor era realmente uma pessoa grande e honrada.
O homem sorriu e piscou para o menino, dizendo que era um segredo e que era muito cedo para ele saber. Mas, para Hal, Alexei Romanov era um homem deslumbrantemente bonito e talentoso. Hal estava prestes a ir para a princesa, mas foi impedido por Regulus, que dormia docemente em seu colo. O menino pediu à criança que o deixasse ir ao jardim. Alexei Romanov ficou surpreso, pois o jovem cavalheiro ainda estava muito fraco para se mover sozinho. Alice apoiou as palavras do homem e acrescentou que o menino ainda precisava de mais descanso. Hal disse que precisava ir à deusa para informá-la que não poderia passar tempo com ela hoje. O menino relatou que assim que acordou estava com uma dor terrível, como se tivesse ido para o inferno, mas agora não sentia mais nada. O jovem cavalheiro levantou-se sozinho na cama, para a grande consternação da senhorita Rottenmeier. As bandagens se soltaram e caíram dos pés da criança. Hal retirou o gesso do rosto, e Alexei Romanov viu que não havia nada à vista do ferimento. Alice olhou para a perna da criança, surpresa, e ficou sem palavras porque as abrasões haviam desaparecido completamente. O menino ficou muito constrangido porque todos estavam olhando atentamente para suas pernas gordinhas. O jovem cavalheiro lembrou-se de que não havia contado ao seu professor a informação sobre o pêssego que a princesa havia relatado a ele. Alexei Romanov disse que já havia ido até ela e questionado sobre tudo. O professor perguntou se poderia ser que a fruta que as crianças comeram fosse um presente da deusa. Hal confirmou essa informação. Alexei Romanov disse ao menino que a princesa lhe havia informado que o pêssego era realmente curativo e que ela o tinha dado como presente para que uma criança, mesmo se ferida, pudesse ir até ela e cantar. Tudo estava claro para Hal agora. Hal disse que tinha ouvido muitos rumores sobre esse pêssego chamado canis, mas não esperava que seus efeitos fossem tão surpreendentes. Só com uma fatia todas as suas feridas foram curadas, então ele está feliz por tê-lo recebido. Alexei Romanov ficou surpreso que o menino tivesse consumido uma porção tão pequena. O menino explicou que Regulus estava com fome, então ele deu a maior parte para ele. Hal perguntou se ele realmente desperdiçou material valioso à toa. As babás ficaram muito assustadas e começaram a examinar o irmão mais novo do menino. Alexei Romanov disse que não havia nenhum grande problema com o fato de o menino ter desperdiçado material valioso. O professor perguntou se seu aluno estava definitivamente bem. Hal disse que estava bem. De repente, alguém bateu na porta. O homem informou que Regulus deveria descer para a sala de espera, pois seus pais estavam esperando por ele lá. Acrescentou que Alexei Romanov e Mr. Mia também deveriam estar presentes. Quando todos desceram para a sala de recepção, o professor pegou Hal e o sentou em seu colo. O menino ficou confuso e disse que poderia sentar na cadeira, mas o homem objetou, dizendo que o aluno ainda estava ferido, então não deveria se esforçar demais. Alexei Romanov disse com um sorriso que Hal não era particularmente pesado nem leve, então isso não o incomodava de deixar a criança sentar em seu colo, mas isso fazia o menino se sentir desconfortável. Hal olhou para sua mãe com Sebastian em pé atrás dela. E para seu pai. O fato de o professor tê-lo colocado em seu colo indicava a todos que ele estaria do lado do menino. O conde afirmou que a senhorita Rottenmeier havia contado a ele sobre a situação recente, então ele se desculpou pelo comportamento da senhorita Atson na Mia. A condessa começou a se indignar, sem entender como a babá se atrevia a se comportar assim. Ela acrescentou que essa garota não tinha nada a ver com a família deles, então Alexei Romanov poderia fazer o que quisesse com ela. A mãe de Hal inferiu que servos de casas pobres causavam problemas para seus mestres. A mulher ficou horrorizada que Alice tivesse se atrevido a chamar o Sr. Romanov, um herói certificado do Império, de um mero servo da família. O conde considerou tal comportamento ignorante e desavergonhado. O conde levantou-se em defesa de sua empregada e disse que tudo foi dito por uma mulher modesta que não se importava com os sentimentos dos outros, conseguindo o que queria por meio de ameaças e violência. A mãe de Hal ficou muito ofendida e começou uma discussão. O homem e a mulher começaram a discutir e o jovem mestre olhou para tudo isso e pensou que, embora Alexei Romanov fosse um elfo respeitado do Império e o tutor da família, era apropriado para ele sentar-se durante essas brigas pessoais. Hal olhou para Bastion,
que sorria predatoriamente enquanto ouvia a discussão. O menino percebeu que esse homem pertencia ao tipo de pessoa para quem as desgraças dos outros eram mais doces do que o sabor do mel. Hal exalou e levantou a mão. Ele queria fazer uma pergunta, que seu professor permitiu que ele fizesse. A criança perguntou quem era um herói certificado do Império. A mãe e o pai olharam indignados para a criança. Alexei Romanov explicou que é uma pessoa que possui um documento especial que diz que o imperador reconhece pessoalmente os méritos do herói para todo o país. Esse documento é concedido àqueles que fizeram grandes contribuições e realizações para o bem do Estado. Hal disse que Alexei Romanov é de fato um elfo incrível. O homem acrescentou que esse documento diz que uma pessoa não precisa se curvar a ninguém nem obedecer às suas ordens, exceto as do rei. Se alguém apontar uma espada para um herói do Império, eles têm o direito de fazer o que acharem necessário, até mesmo cometer assassinato. Ninguém, além do imperador, pode forçar o herói a obedecer, a menos que, é claro, ele próprio deseje fazê-lo. Alexei Romanov concluiu que apenas o rei era seu mestre. Hal ficou chocado, considerando isso uma grande vantagem sobre outras pessoas. O professor disse que não achava terrível que o menino não soubesse dessa informação, porque ele mesmo não havia lhe contado sobre isso. Alexei Romanov acrescentou que ainda concordou em servir na casa do conde sem abrir mão das vantagens de seu status. O homem se reconheceu como um pouco culpado, pois ele mesmo não havia informado a todos sobre seu status, o que causou o mal-entendido. O conde e a condessa estavam sentados com rostos insatisfeitos e ouviam o elfo. Hal pensou que a senhorita Addison Namia estava realmente errada, pois, sem nem perceber, chamou um herói certificado do Império de servo do conde, o que equivalia a um insulto. De repente, o conde declarou que o menino não tinha o direito de interferir na conversa de adultos, ao que recebeu a objeção de que era responsabilidade de toda a família. A discussão continuou. O menino não entendia qual dos pais estava errado, já que agora estavam trocando insultos um com o outro.